Olá, bom dia. Estamos iniciando mais um programa Vida Devocional aqui na sua IPPTV, a sua TV missionária. Eu sou Bruno e eu quero convidá-los a participar conosco, estar conosco nesse momento especial, onde nós oraremos, onde nós teremos um momento onde ouviremos a palavra de Deus. E eu já quero convidá-los, vocês que estão participando, a estarem deixando o seu comentário aqui no chat, né? Deixando o seu pedido de oração, porque daqui a pouco nós iremos orar por você, por sua vida e também pela sua família. Hoje nós compartilharemos um texto muito bom, muito edificante, que está no Salmo 100, ok? Mas antes, vamos ver quem já está participando no nosso chat. Já temos algumas pessoas que já estavam aqui ligados no programa, enfim. Então, envie aí a sua mensagem, o seu pedido de oração, que nós teremos o maior prazer em orarmos por você. Esse momento é um momento devocional, onde nós colocamos a nossa vida diante de Deus, separamos um momento da nossa vida, no nosso dia, justamente para buscarmos a face do Senhor. Já vejo aqui algumas pessoas comentando, Deus seja louvado, bom dia, enfim. Daqui a pouco nós falaremos com aqueles que estão online, ok? Mas vamos para o nosso texto de hoje. Vamos para o nosso momento de edificação através da palavra de Deus. E eu já quero convidá-los a abrirem a sua Bíblia no Salmo 100, um hino de louvor a Deus. E o Salmo ele diz o seguinte: Salmo de ações de graças. Celebrem com júbilo ao Senhor todas as terras. Sirvam ao Senhor com alegria. Apresentem-se diante dele com cântico. Saibam que o Senhor é Deus. Foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças. Rendam-lhe graças e bendigam o seu nome. O versículo 4 ainda diz: entrem por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendam-lhe graças e bendigam o seu nome, porque o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. Vamos orar pedindo a Deus para que fale conosco por meio da sua palavra. Senhor, nós queremos render graças a Ti e Te louvar, porque o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Nós, nesse momento, Senhor, queremos Te louvar e Te agradecer, porque as Suas misericórdias é a causa de nós não sermos consumidos. O Senhor tem feito com que elas se renovem sobre nós todas as manhãs, a cada manhã. Nesse momento nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, para aprendermos mais da Tua palavra, para ouvirmos o Senhor falar conosco. Fala conosco, Senhor. Fala, porque nós precisamos ouvir a Sua voz constantemente, diariamente. Pedimos o auxílio do Teu Santo Espírito. Ó Deus, edifica-nos nessa manhã. Essa é a oração que fazemos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que vive e reina. Amém. Bom, meus irmãos, vocês já devem ter ouvido que o povo de Deus é o povo mais feliz da terra. E realmente nós somos o povo mais feliz da terra. E este salmo, o Salmo 100, ele bem expressa isso.
Este salmo ele está dentro de um grupo de salmos no Saltério que é conhecido, né, como o salmo os salmos mais exaltados do Saltério. E por que isso? Porque eles proclamam o Senhor como Rei, com alegres cânticos de louvor. Então, comprovadamente, esse grupo de salmos, né, que é do 93 até o 100, ele é o coração teológico do Saltério, ou seja, do livro de Salmos, por causa da sua ênfase na realeza de Deus. E quando nós olhamos mais especificamente para o Salmo 100, que tem como título Salmo de Ações de Graças, este salmo é uma convocação para adoração, um convite ao louvor. E logo no primeiro versículo, nós vemos aqui a quem o salmista está convocando para louvar a Deus. João Calvino, comentando esse salmo, ele diz que uma vez que o salmista convida a todos, porque o salmista ele diz que todas as terras devem louvar a Deus. E aí João Calvino, quando comenta este salmo, ele diz que uma vez que o salmista convida a todos os habitantes da terra indiscriminadamente a louvarem a Deus, tudo indica que nesse espírito de profecia, quando o autor, o salmista, ele inspirado por Deus, ele se refere justamente à igreja de Deus, aos crentes dentre as diferentes nações. O salmista, de uma maneira especial, está convidando os crentes a louvarem a Deus, porque o Senhor escolheu o seu povo e tomou sob o seu cuidado. Então, sabendo que a convocação é para que todo o povo de Deus louve a Deus, nós também vemos logo nesse primeiro versículo o alvo dessa adoração. E quem é o alvo da adoração? Aquele que é digno, o único que é digno de louvor, de honra e de glória. Logo no primeiro versículo nós vemos aí quando o salmista diz: celebrem com júbilo ao Senhor. Todas as vezes que nós vemos na Bíblia o nome Senhor, né, em letras grandes, ou seja, em caixa alta, como alguns falam, esse nome, ele se refere ao nome pelo qual Deus se revelou ao seu povo no Antigo Testamento, que é o nome Jeová. E veja a importância deste nome neste salmo, porque dos 5 versículos que este salmo contém, nós vemos aqui o destaque deste nome Jeová, Yahvé, 4 vezes. Esse nome, ele é um nome sagrado que se refere ao Deus da aliança, o Deus que fez uma aliança com o seu povo, o grande eu sou. Isso indica que Deus ele fez um pacto com o seu povo. E este salmo mostra-nos pelo menos 2 características deste pacto. O primeiro deles é quando o salmo ele mostra Deus como Criador. E o segundo, quando mostra Deus como Redentor. E isso aponta, meus irmãos, para a razão, a verdadeira motivação pela qual o povo de Deus deve louvar ao Senhor. E quais são as razões
pelas quais nós, o povo de Deus, nós devemos louvar o Senhor. O primeiro deles é justamente aquilo que eu já falei. Nós devemos louvar a Deus pelo que Ele é. Deus, Ele é o Criador. Veja, no versículo 3, quando o salmista, ele diz: saibam que o Senhor Yahvé, o Senhor Jeová, é Deus. O Senhor, Ele é Deus, aquele que é o Todo-Poderoso. Ele é o Criador dos céus e da terra. Foi Ele quem nos criou. O verso 3, ele diz: sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. O Senhor é aquele que criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. E nós sabemos que Deus, Ele fez todas as coisas boas e perfeitas. E tudo isso, meus irmãos, para o nosso deleite, mas acima de tudo, para o louvor da sua glória. Veja, no livro de Gênesis, no capítulo 1, versículo 26, está escrito: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus, Ele nos fez para Ele. Dele somos o seu povo. Ele é o nosso pastor e, portanto, Ele cuida de nós. Quando nós temos essa compreensão de quem Deus é, da soberania do nosso Deus, nós nos sentimos mais seguros diante de toda e qualquer situação. E isso é motivo suficiente para o nosso coração ele se encher de louvores ao nosso Deus. Mas existe aqui um outro motivo pelo qual nós, o povo de Deus, nós devemos louvar a Deus. O primeiro deles é que nós devemos louvar a Deus pelo que Ele é. E nós vimos que Deus é o nosso Criador, Ele é o nosso Senhor, certo? Ele é o nosso pastor. Mas em segundo lugar, nós devemos também louvar a Deus pelo que Ele fez e pelo que Ele faz, pelos grandes benefícios que Deus Ele tem feito em favor do seu povo. E aqui o texto nos mostra que o Senhor, Ele é o nosso Redentor, porque Ele nos salvou. O verso 5, veja o que diz o verso 5, diz assim: o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Lembrem-se, meus irmãos, que Deus Ele criou o mundo, Ele criou o ser humano e todas as demais coisas perfeitas. Mas o ser humano se rebelou contra Deus. Ali no Éden, em Adão, o homem caiu desse estado de perfeição, tornando-se inimigo de Deus. O pecado trouxe sofrimento e morte para o ser humano. Mas o nosso Deus, Ele é bom. O nosso Deus, Ele é o Deus Redentor. Deus providenciou a restauração do ser humano. E vemos a sua graça sendo manifesta ao ser humano por meio da promessa do Messias, da lei, da preservação do seu povo e o cumprimento por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor, Ele é bom. A sua misericórdia dura para sempre e a sua fidelidade de geração em geração. Eu quero te dizer, meu querido irmão,
irmã que me ouve, que me assiste nesse momento. Deus é bom em todo o tempo. Hoje mesmo, as misericórdias do Senhor se renovaram na sua vida, na minha vida. As misericórdias do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Nós precisamos sempre trazer à memória aquilo que nos traz esperança e as promessas do Senhor. Quando nós olhamos para trás e vemos tudo aquilo que o Senhor já fez por nós, e quando nós olhamos para as suas gloriosas promessas, isso é motivo para nós louvarmos ao Senhor. Eu sei que às vezes as coisas não são tão fáceis assim. Nós estamos vivendo dias difíceis. Mas este salmo te faz lembrar que o nosso Deus, Ele é o grande eu sou, o Deus Criador. Ele te fez para Ele. Você é de propriedade exclusiva do Senhor. Você é ovelha a quem Ele cuida. Eu gosto muito do texto onde Pedro, ele escreveu em sua carta, 1 Pedro, capítulo 2, 10, ele diz assim: vós, sim, que antes não erais povo, mas que agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas que agora alcançaste misericórdia. Você foi alcançado pela graça, pelo favor imerecido, pelo favor de Deus. Este salmo também te faz lembrar o que o Senhor Ele fez. Ele é o Redentor. Ele te redimiu da condenação do pecado e da morte por meio da fé em nosso Senhor Jesus Cristo, na sua obra e no seu sacrifício substitutivo ali na cruz do Calvário. O nosso Deus, Ele é fiel. Eu quero terminar essa palavra, meus irmãos, encorajando a você que me ouve a louvar ao Senhor de todo o seu coração. E as razões são essas: pelo que Ele é e também pelo que Ele faz. Mas veja que esse salmo ele nos traz alguns imperativos. E eu concluo encorajando você a louvar a Deus de todo o seu coração, como o salmista nos ensina. Veja que no versículo 1, o salmista diz: celebrai. Celebrai com júbilo ao Senhor. O nosso coração deve estar cheio de alegria por pertencer a este Deus maravilhoso. No versículo 2, nós vemos o imperativo, ou seja, servir ao Senhor com alegria. Nós precisamos servir ao Senhor com alegria, sabendo que o nosso trabalho no Senhor não é vão. No versículo 2 também diz: apresentai-vos diante dele com cântico. O Senhor, Ele se agrada de ser adorado pelo seu povo. O Senhor, Ele habita em meio aos louvores do seu povo. Portanto, nós precisamos nos apresentar diante dele com cântico. No versículo 4, o salmista diz: entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Mais uma vez aqui nós somos chamados a nos apresentar diante da presença do nosso Deus e adorá-lo na beleza da sua santidade. E por fim, no versículo 4, ele diz aqui: rendei-lhes graças e bendizei-lhe o seu santo nome. Que você seja encorajado a louvar a Deus, mesmo diante das circunstâncias difíceis em que você se encontra. O povo de Deus é conhecido por ser
o povo mais feliz da terra, porque tem o Senhor, nosso Deus, como Rei. Que Deus te abençoe grandemente. Eu quero orar por você nesse momento. Gostaria de orar por aqueles que estão pedindo orações, aqueles que precisam de orações. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te louvar e te bendizer, porque o Senhor é bom, porque as tuas misericórdias duram para sempre. Ó Deus, como é bom nós nos achegarmos diante do Senhor, nos apresentarmos diante da tua presença santa, maravilhosa, majestosa, e reconhecermos o Senhor como Rei, aquele que reina sobre todas as coisas, o Senhor soberano, majestoso. O Senhor é Deus, o Senhor é o Criador de todas as coisas, não somente o Criador, mas o Senhor também é o sustentador de todas as coisas. Mas diante do homem afastado do Senhor, do homem pecador, o seu amor incondicional, a sua graça, a sua misericórdia, nos é revelada por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, quando deu a sua vida por nós. Senhor, olha para nós com seu olhar de misericórdia. Atende a oração do seu povo que nesse momento se coloca diante do Senhor. O Senhor conhece, Senhor, a vida desse meu irmão e dessa minha irmã que nesse momento está orando comigo. Visita-os, ó Deus, com a sua graça, estende a tua mão graciosa e poderosa, intervenha em favor daquele que está enfermo, daquele, Senhor, que está passando por situações, por crises na sua família, aqueles, ó Deus, que estão sofrendo por diversas causas, que o Senhor Deus os alcance nesse momento com o teu poder, livra-os para a glória do teu nome, que em Cristo Jesus, a esperança da glória, encontremos conforto nessa manhã no Senhor. É em nome do nosso Senhor Jesus Cristo que nós oramos agradecidos. Amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.